Tá bom? Legal, pessoal. Acho que eu vou começar. Já deu nossos. Hoje tem a aula, tá? Hoje tem bastante coisa para a gente ver aqui. Bom, então boa tarde oficialmente, tá? Espero que todos tenham tido uma boa semana. E a gente então continua vendo hoje a parte de machine learning, mais especificamente como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente utiliza o TensorFlow, né? Para esse framework, né, para nos ajudar exatamente a fazer a programação do Deep Learning. Legal. Então, vamos lá, então. Entrar na nossa aula mesmo. Antes de mais nada, a gente falou do conceito geral do que era, né, o Machine Learning, certo? Mas, na verdade, eu falei de uma maneira mais geral, mas eu tenho, na verdade, diferentes tipos e arquiteturas do TensorFlow. A gente falou um pouquinho, mas só para a gente ficar mais claro. Basicamente, pessoal, a gente tem 3 tipos, existem mais, mas vamos assim, existem dentro do campo, né, do Machine Learning, 3 tipos diferentes de Machine Learning, vamos dizer assim, né, de estudo de tipos de Machine Learning, que é o Machine Learning supervisionado, o Machine Learning não supervisionado e o Reinforcement Learning, né, aprendizado por reinforcement. Legal. No nosso curso, né, a gente vai dar muita ênfase a o que nós chamamos de Machine Learning supervisionado. Qual que é a grande diferença? Qual que é a grande característica do Machine Learning supervisionado? O Machine Learning supervisionado é o seguinte, é aquilo que nós vimos no exemplo simples que nós vimos na aula passada e nas aulas anteriores em termos conceituais, né? Eu tenho um monte de dados, né, que seria a minha entrada, é um monte de dados, lembra o nosso X que a gente viu lá, um monte de dados, e eu tenho a minha saída, quer dizer, eu sei o que aquele monte de dados representa, eu tenho a minha predição, né? Eu já sei qual é o Y, qual vai ser a minha saída. Então, eu entro com um monte de foto de cachorro e digo, isso é um cachorro. Eu entro com um monte de foto de gato e digo, isso é um gato. Eu entro com um monte de número aqui, esse número X aqui nessa equação vai me dar esse Y aqui. Quer dizer, eu tenho a entrada e tenho a saída. Essa é a característica principal do Machine Learning supervisionado. Aí eu uso esses dados aqui e a saída para fazer o treinamento e depois eu vou no meu ground truth, quer dizer, eu vou lá vou pegar um dado novo que eu não conheço, que não foi usado no treinamento, vou aplicar nesse modelo, esse modelo, né, vai me dizer o que significa aquilo. Tá? Então é o que a gente chama de inferência, tá ok? Legal, então esse é o supervisionado. O não supervisionado por exemplo, um exemplo muito comum por exemplo, usar o Caminhos, que é um modelo que a gente vai, inclusive, usar um pouco, onde eu tenho, na verdade, eu tenho dados, mas eu não tenho label, então o que eu faço, eu agrupo meus dados em clusters, né? Eu vejo como é que ele funcionaria em clusters, então eu posso aplicar um monte de coisa, a gente usa na área de engenharia é muito usado em detecção de anomalias. Na área do comércio, por exemplo, eu pego um monte de dados de clientes e posso agregar isso com tipo do cliente. Esse cliente gosta do produto A, esses clientes gostam do produto B. Então, eu faço projetos entre esses tipos, né? E o Reinforcement Learning é uma coisa que está crescendo muito ultimamente. Quando aí, ao contrário, eu nem tenho dado e a gente faz muito de, vamos dizer assim, desenvolver. Eu vou como se eu tivesse, tenho poucos dados, aí eu quero chegar num certo modelo e aí eu vou, à medida que eu ponho aquele dado, tento ver, cheguei perto do resultado, não cheguei perto, então eu vou dando positivos e negativos, vou fazendo igual criança, né? Eu dou um doce se você acertar a pergunta, e aí com isso você vai crescendo, né? A gente não vai fazer não vamos usar muito isso dentro do mundo do TNML. Mas enfim, então, quando eu falo de tipos de machine learning, o tipo é supervisionado, não supervisionado, reinforcement. E quando eu falo da arquitetura, né, quer dizer, quais são os tipos de modelo, aquilo que nós vimos até um montão, lembra? Então, aí eu tenho aqui dentro, eu posso ter, então, um DNN, né, que é o Feed Forward Neural Networks, o exemplo que a gente viu na passada, que nós vamos hoje ver mais, é o mais comum, quer dizer, eu uso um modelo dense, né, onde eu tenho um monte de neurônio, camadas de neurônio, todos os neurônios são conectados entre si. Eu posso ter um modelo convolucional, né, que eu uso filtros, que a gente vai ver também na aula que vem, né, que é muito utilizado com imagens. Aí eu tenho os recurrent, que eu uso em Natural Language Processing, e assim por diante.
Então, são os vários tipos de arquitetura. Mas eu deixo no final aqui, inclusive eu aconselho vocês, tem um link na última página da aula do final da aula de hoje, que o professor Alex Friedman, ele tem eu gosto muito, ele tem uma apresentação, acho que é uma aula de 2 horas no MIT, que ele dá uma geral de Deep Learning, que eu gosto bastante. Ele dá uma visão bem legal de conceitos, um pouquinho mais a fundo nesses detalhes, vale a pena vocês darem uma olhada. Mas legal. Focando, então, o que nós vamos focar do nosso curso? Nós vamos focar em Machine Learning supervisionado, pelo menos nesse momento, e em 2 tipos de modelo, em 2 tipos de arquiteturas. A DNN, né, que é a Dense, cada um tem um monte, elas tem um monte, eu já vi como Dense Neural Network, Deep Neural Network, Direct Neural Network, mas é muito usado como Deep Neural Network ou Dense Neural Network. Eu já vi os dois nomes, mas enfim, é quando você tem uma conexão mais ou menos completa os neurônios são conectados com todas as sinapses, né? Se cada um ele tem 10 pesos aqui, ele sai 10 sinapses, conecta no outro e assim por diante, né? E o CNN, que é o de convolução, que a gente usa muito para imagem. Então, esses são os 2 grandes grupos que a gente vai ver. Legal. Agora, tem uma outra coisa. Quando eu falo, então, de machine learning supervisionado, independente se eu estou utilizando ele né, internamente o modelo, ou é totalmente completo, ou ele é por convolução, eu posso dizer que eu estou querendo usar esse modelo para fazer, por exemplo, ou regressão ou classificação, que são outras 2 classificações interessantes, né? Vocês conhecem bem isso, já devem ter visto bastante isso, né? Não precisamos nem entrar muito em detalhe, em engenharia a gente usa muito. Quer dizer, o que é regressão? É um pouco o exemplo que a gente viu na aula passada, né? Eu te dou um monte de pontos, né? Você, por exemplo, fazer uma regressão, o que significa? Você encontrar, né, qual vai ser uma equação, no caso aqui, estou trabalhando num plano, né? Estou usando uma equação linear de uma variável, então eu estou imaginando, eu vou encontrar qual é a reta, quer dizer, qual é a equação que relaciona o x daqui com o y daqui, quer dizer, qual que é a relação? E qual vai ser a equação que me dá o menor erro, né, entre esses pontos. Nós vimos, foi exatamente o que nós discutimos na aula passada, tá certo? Agora, a diferença para classificação é, uma vez que eu tenho essa reta, que na verdade seria um board aí, né, eu poderia dizer, ó, o que está para baixo aqui é uma classe, o que está para cima é uma classe. Então, no fundo, é quase que o equacionamento é o mesmo, só que são 2 diferenças de approach que eu tenho na classificação e na regressão. Quer ver um exemplo real? Por exemplo, se eu faço, por exemplo, vou fazer um modelo, né, que eu vou colocar, eu quero descobrir, por exemplo, qual vai ser a temperatura amanhã, né, numa determinada hora, né? Por exemplo, essa hora do dia aqui são quase 2 da tarde. Pessoal, qual vai ser 2 da tarde? Eu vou pegar um monte de dados passados, né? Como é que varia, né, a temperatura ao longo do dia, né? E vou analisar e vou treinar um modelo, e o modelo vai ver, ó, dada a entrada da hora tal, e vai dizer, olha, então estou pegando um negócio bem simples, só dia, eu teria que ver o dia da semana, qual é a época do ano, mas vamos dizer assim, eu entro com um dia, ele vai me dizer qual que é a temperatura daquela hora do dia. Agora, eu poderia também, na verdade, classificar diferente. Ó, eu acho que é o seguinte, a menos de tantos graus Celsius aqui, né, menos que, sei lá, 20 graus é frio, acima de 20 graus é quente. Então, na verdade, o meu modelo, eu vou trabalhar com o modelo e aí eu vou classificar. Tudo que tiver acima de 20 graus é quente, aí eu defino isso. Tudo que é abaixo é frio. Então, no fundo, você vê que o equacionamento não é muito diferente, o que vai mudar é exatamente uma coisinha que a gente vai ver no final, que é o que vai separar entre o que é classificação e o que é regressão. Tá bom? Legal. Vamos, então, sair um pouquinho do conceito, né? Pegar o que nós vimos na aula passada e extrapolar isso para um projeto real de regressão. Então, na aula passada, a gente viu um negócio super simples. Nós entramos com 2 conjuntos de dados. Eu estou forçando, que é importante vocês sempre lembrarem isso, é 2 conjuntos de dados, aonde eu entro com um dado aqui, por exemplo, eu entro com -1 aqui, nesse dado, ele me dá uma saída -3. Se eu entrar com um x igual a 0, né, ele vai me sair com -1. Então, eu fui entrando com essas entradas e saídas, isso aqui era meu dataset, né, esse era meu dataset, né? E o que eu fiz? Com o Machine Learning, a gente desenvolveu as regras, que era encontrar o quê? Encontrar os parâmetros, né,
da nossa equação. Então, eu entrei, na verdade, então mudei agora para vertical, fica mais fácil para a gente entender quando eu trabalho com dados tubulares. Então, o que nós vimos na aula passada, eu tenho uma entrada, são os meus features de entrada, essas são é a minha variável, né, independente. Então, eu tenho uma entrada, eu tinha uma saída, tenho uma entrada, tenho uma saída. Aí, no final, eu cheguei que a saída y, ela se relaciona, a variável dependente y se relaciona com a variável independente x através do parâmetro que eu chamei de w e o parâmetro b. O w me dava a inclinação daquela famosa reta e o bzinho lá, né, o meu bias, né, onde cruzava com a linha. Legal. Aí nós analisamos, lembra? A gente criou, desenvolveu, fizemos inclusive chegamos a fazer um notebook, né, onde a gente analisou o erro, né? Nós pegamos o erro quadrático médio e a gente desenhou aquela curva, né, que saiu lá, e a gente viu, então, quer dizer, eu jogava um valor e o que eu procurava sempre era encontrar o menor valor aqui do erro, né? Essa função de custo, na verdade, ela estava relacionada com o erro. A nossa busca era sempre procurar o menor valor aqui, né, o erro mínimo, o custo mínimo nesse caso, tá certo? E para isso, a gente tinha o gradiente, que era a inclinação da curva, a tangente nesse ponto, a derivada, né, da curva nesse ponto que me dava o gradiente, né? Tinha o valor aqui inicial, e isso ia buscar esse valor mínimo, e eu tinha... E quão veloz ou quão mais rápido eu chegava ou mais lento tinha a ver com o meu learning rate, lembra? A gente comentou isso daí. E esse exemplo aqui era um neurônio, uma entrada X e uma entrada Y, tá bom? Vou só tentar deixar um pouquinho mais genérico. Eu vou chamar isso aqui, então eu tenho a variável aqui, eu vou chamar essa variável de x1, essa variável x1 aqui, então, eu não desenhei, tá? O bias não está aqui, só para a gente simplificar o desenho, mas isso aqui, então, eu tenho essa variável aqui, ela vai ter um peso, que é um W, que é o W1, e vai ter um bias aqui, que é o Bzinho, que é o B0, que é exatamente, inclusive, a lista 1, a lista 2, né, que vocês tinham que fazer, lembra? Que é dar uma buscada entendendo, a gente fez na classe, mas eu falei, eu até comentei com vocês, o que acontece se eu tivesse 2 neurônios, né, lembra? Então, vamos pegar 2 neurônios e vamos tentar analisar também os meus Wzinhos, etc. Então, se eu tivesse 2 neurônios aqui, suponha, por exemplo, eu tenho aqui a camada de entrada, a camada de saída, não tem nenhuma camada escondida aqui, né? Só entrada e saída, né? Eu tenho 2 neurônios, eu tenho 2 features aqui, cada feature relaciona com um neurônio, tá certo? Né? Que estão, sei lá, eu tenho valores aqui, tal. Então, dado esse dataset, o que eu quero, na verdade, é encontrar um valor y, que vai ser, né, o W1 vezes x1, W2 x2, mais B0, etc. Tá certo? Aí eu vou fazer esse equacionamento. E assim por diante, né? Aí vocês perceberam que quando eu tinha uma função, era facinho, né? Eu desenhava, né? Desenhava isso aqui, esse é o valor mínimo. Quando eu já fui para 2 variáveis, esse negócio já começa a ficar mais complicado. Esse negócio já vai para o espaço, né? Uma variável, eu tinha 2D, aqui eu tenho um 3D. No fundo, eu estou procurando também, sempre eu vou procurar chegar no valor mínimo. E, obviamente, que, vamos dizer assim, isso pode ter vários mínimos, tem os mínimos locais, o mínimo global, etc. Mas, vamos dizer assim, quando eu vou usar o TensorFlow, eu vou usar, por exemplo, lembra o SGE, que é o Stochastic Gradient, né? Ou vou usar um Adam da vida, que é o mais comum. Já são algoritmos desenvolvidos, né, que vão, a partir desses dados de entrada, a hora que eu vou fazer o treinamento, ele já vai me procurar qual vai ser o meu mínimo global, quer dizer, qual vai ser o ponto onde eu vou ter o menor erro possível. Quer dizer, isso o próprio algoritmo vai fazer para a gente. É só para a gente ter uma ideia o que é que está sendo feito embaixo do pano. E se eu generalizar de vez isso daí, né, quer dizer, então imagina que eu tenha valores, uma tabela, um dataset tubular, onde eu tenho N variáveis de entrada, né? Eu estou relacionando com uma variável de saída. O que eu vou ter, então, são um monte de carinhas aqui, tá certo? E aí o que eu vou ter, a minha função vai ser, a partir de cada uma dessas entradas aqui, né? Cada uma dessas entradas, a gente vai procurar, então, descobrir todos os valores de pesos ao longo dessa malha aí, né, dessa rede neural, para a gente conseguir descobrir. E isso é que a gente vai conseguir fazer isso, por exemplo, usando o TensorFlow.
Tá? Então, eu só quis fazer um paralelo entre o comecinho, né, o 1 que a gente fez na aula passada, para uma coisa mais genérica, para a gente poder vir agora aqui e ver um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem clássico, né? De fazer um exercício de regressão real usando um dataset real. No caso, a gente vai pegar aqui, eu vou trabalhar com um dataset que é o dataset o próprio TensorFlow a gente já baixa facilmente o dataset aqui. Então, quer dizer, só lembrando que eu também comentei com vocês na aula passada, como aqui o nosso goal é aprender um pouco a ferramenta, eu não estou muito me preocupando com os dados. O que eu quero dizer, eu já estou trazendo o que o pessoal no Chile chama de dataset de ruguete, né? Ou seja, já trazendo datasets que já estão curados, datasets que são usados, largamente conhecidos no mundo acadêmico, mas que é importante, inclusive, porque se usa muito para não só para aprender, mas também para fazer benchmarks. Porque eu tenho datasets que determinado modelo me dá uma certa resposta. Então, de repente, eu quero testar outros tipos de modelo, outros tipos de layers, outras características, outros tipos de pré-processamento. Mas eu já parto de alguma coisa conhecida. Então, se eu tenho um dataset conhecido e um monte de papers, um monte de gente que já trabalhou com esses datasets, escreveu, beleza. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar, então, com um dataset... É um dataset que foi feito, é um dataset antigo, dos anos 70, ele é mantido hoje pela Carnegie Mellon University. Tá? Então, simplesmente o que eu tenho lá é 506. Eles pegaram 506 imóveis da cidade de Boston nos anos 70 e foram lá e analisaram pelo imposto de renda vários features. Quantos quartos tem a casa, cada uma delas, né? Definiram alguns features. Quantas casas tem, quantos quartos tem, quanto distante do Rio Charles lá essa casa está, quão distante dos centros, dos principais centros comerciais, onde o pessoal trabalha, criminalidade do local. E definiram 13 atributos que para eles era importante nos anos 70, inclusive hoje não teria muito sentido aqueles atributos, tá? Mas definiram lá 13 atributos que são os meus xizinhos de entrada, tá? São os meus x de entrada. E eles já dão para a gente um y de saída, né? Que é o target, tá? Ele fala, ó, com esses 13 características aqui, essa casa vale tantos $1.000, vale $10.000, $15.000, $50.000. Então ele dá o valor da casa baseado naqueles atributos. Então isso os caras construíram esse dataset. E é isso que nós vamos explorar um pouquinho hoje. Não importa muito da onde veio os números, eu estou interessado somente numa análise matemática, vamos dizer a coisa, tá bom? Bom, como sempre, primeira coisa, vamos conectar o nosso notebook, né, do Colab, tá? Inicializando, que é o que ele, bom, foi aqui, ele alocou para a gente RAM e disco, né, lá no servidor da Google, beleza. Vim aqui, vou puxar o TensorFlow, o Matplotlib para a gente fazer uns grafiquinhos e o NumPy para a gente poder trabalhar com os arrays, tá bom? Legal, beleza. Pessoal, primeira coisa que eu sempre faço, né? Vou fazer qualquer projeto de machine learning, vou explorar um pouquinho isso hoje com vocês, a gente vai bater bastante isso ao longo do curso. Toda vez que eu faço um projeto de machine learning, eu tenho uma sequência lógica para mim poder construir modelo de machine learning. Isso funciona para machine learning tradicional, funciona para deep learning, para TNML, para você quiser. Uma vez que você já sabe o que você vai fazer, no fundo eu vou até já dei isso como sabido, quer dizer, o que eu quero fazer? Eu quero, dado um conjunto de features, determinar qual um preço de uma casa. Eu vou partir de um dataset conhecido, depois eu quero entrar com um dataset, um número qualquer. Eu tenho uma casa, imagine que eu quero comprar uma casa na distância tal do Rio, em tal bairro, com quantos quartos, quanto será que ela custa? Eu vou entrar no meu modelo, o modelo vai dizer, essa casa deverá custar tanto. Então é isso que eu quero. Né? Eu vou fazer inferência, vou entrar com uma casa genérica que não foi treinada e eu quero sair com o valor do quanto vale a casa. Legal. Pessoal, a primeira coisa, eu preciso baixar os dados. Então, eu vou criar meus dados e o Keras dataset, quando você põe aqui, ele te dá vários datasets aqui, tá? Deixa eu ver se eu fizer aqui. Deixa eu dar aqui o Ctrl+X. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Deveria dar aqui, né? Às vezes ele dá, às vezes não. Eu teria que abrir lá. Bom, quando você abre o dataset, no caso específico, dentro do próprio TensorFlow, ele já te permite você escolher, eu quero escolher o Boston Dataset ou fazer classificação de números. Ele te dá algumas opções bem simples para ficar fácil. Então, por isso que nós estamos usando aqui vou usar aqui o Boston House. Então, eu defino aqui que a minha data vai ser essa e eu vou usar essa expressão aqui, data.load, tá? Que ela vai carregar meus dados e ele vai carregar os dados já separando em treinamento e teste, tá? Eu estou usando o valor default daqui, tá? Eu estou usando o valor default, que divido entre 80% e 20%. Tá? É meio normal isso em dataset. Quer dizer, eu estou pegando lá uma tabela, como se fosse um Excel, né? Os 13 entradas aqui, né? Com uma saída, e eu estou fazendo o seguinte: vou pegar 80% desses dados e vou separar isso daqui para fazer treinamento. Então eu tenho aqui estão os meus valores, o valor da tabela, né? Os features, os meus X, e aqui os meus Y, que vai ser um valorzinho que é o valor do preço da casa. 80% eu jogo aqui, 20% eu jogo aqui. Isso está aqui dentro, já está no default. Se você quiser mudar, você entra aqui e muda esse valor. Tá? Legal. Então eu vim aqui, ele veio lá, fez o download. Tá? Vamos dar uma olhadinha no shape, só para a gente ver o que aconteceu. Olha lá. Eu tenho 404 linhas e 13 colunas, né? E eu tenho aqui 404 valores, que é uma coluna com 404 valores. E esse é meu Y. Né? Então lá, são quatro, ele tinha 506, né? A gente falou até, eu tinha 506 samples. Tá? Esse é o meu dataset. Ele tem 506 samples, com 13 atributos cada um e um target. Aqui o que eu fiz? Ele separou automaticamente em 404 e 102. Podia ter baixado tudo num treinamento e dado um slice ali, tá? Gosto do freguês. Mas aqui eu já usei ele direto. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos vendo aqui, né? Vamos pegar o X-Train aqui, vamos mandar. Ó, se eu vier aqui e fazer o seguinte, vamos ver o que tem aqui, ó. Ele é um array, ó lá. Ele é um array, né? O X-Train é um arrayzão aqui. São os 404 linhas, né? Cada linha com 13 atributos. Deixa eu pegar o valor, a primeira, só para ficar mais fácil de ver. Estou pegando o primeiro valor, né? Olha lá. Ó, o primeiro valor. Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São os 13 features, né? Então, quer ver? Vamos pegar aqui vamos pegar o Y-Train aqui. Y-Train, pegar o primeiro também, né? Não, primeiro não precisa eu pegar, vou pegar tudo aqui só para vocês verem também. Peguei tudo aqui, ó lá, vai ser, ó lá, né? Os 404 valores dos preços da casa. Se eu pegar da primeira casa, $15 mil. Então, a casa que tem esses atributos aqui, sei lá quantos quartos, distância do rio, blá, 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 não importa aqui para a gente o que é, esse conjunto de 13 dados aqui, essa casa custa $15 mil. É isso que eu estou fazendo. Né? Legal. Bom, aqui, vamos dar uma olhadinha. É interessante, eu quero explorar o target. Tá? Quer dizer, vamos dar uma exploradinha no meu Y aqui, né? Quer dizer, os valores do target. Legal. A gente já tinha visto aí em cima, que era aquele monte de valores, a gente já tinha olhado ele, né? Mas vamos dar uma olhada, é legal, quando a gente está trabalhando, né, com valores assim, é interessante a gente dar uma olhada da variação, como esses dados se variam. Vamos uma olhada nos valores estatísticos principais. Por exemplo, interessante. Por exemplo, legal, eu tenho 404 casas, ou 500 e tantos, se pegar o teste, né? Quanto varia o preço? Qual a casa mais barata? Qual a casa mais cara? Eu venho aqui, né? Olha lá. O que eu fiz aqui? Eu estou pegando o Y-Train, que é esse valor aqui, eu vou pedir para ele calcular ponto min. Qual o valor mínimo? Vou pedir para ele calcular o valor médio. Estou mandando só dar um round aqui para não ficar um monte de número. E qual é o valor máximo? Olha lá. Vamos executar aqui. Legal. Olha só que legal. A casa varia. Então, o preço das minhas casas variam de $5 mil a $50 mil. E tem uma média de $22 mil. Então, interessante. Inclusive, isso não é uma curva normal bonitinha, né? Ela tem um bias para um valor um pouco mais baixo, né? Porque se fosse
perfeito deveria dar 20, de 5 a 50, eu teria que dar uns 30 mil dólares, mais ou menos, né? 45 dividido por 2, aí, né? Tem que ser um pouquinho mais, né? Quer ver? A gente pode imprimir isso aqui. Né? Fala, Rodrigo. Como especificamos o local do dataset? O meu dataset aqui, quando eu peguei o dataset daqui, eu carreguei ele em dois conjuntos de variável. A variável, ou dois conjuntos, primeiro. Eu peguei meu dataset e quebrei em dois: treinamento e teste. Por que eu fiz isso aqui? Porque isso é uma prática muito importante. Já estou querendo forçar com vocês, a gente já fazer práticas em machine learning. Eu pego um dado, eu separo uma parte do dado, que vai ser esse teste, que eu não vou trabalhar com ele. Isso. Então, olha, acabei de fazer aqui, ó. tkkeras.dataset.boston house load data, tá? Então ele tá, eu já vim aqui para dentro do TensorFlow, ó, eu tô dentro do TensorFlow. Deixa eu pôr de novo lá então, aqui, ó. Ó, eu até tinha posto o link aqui. Tá vendo, ó? Esse link aqui, quando eu clico nesse link aqui, é só para a gente mostrar, né? Eu venho para esse link me traz para cá, que é aqui ele está explicando então como é que é o TF Keras Dataset Boston papapá, olha lá. Ele tem um PS aqui interno lá da Google e já, porque eu comentei, ele está dividindo o teste split em ponto 2, quer dizer, 20% para o teste, 80% para o treinamento, e ele dá esse seed 1, 2, 3, é só uma semente de handle, para que quando ele separar, ele vai, se você fizer se você não especificar, ele vai sempre trazer igualzinho, ele vai separar mais ou menos os mesmos 80, os mesmos 20. Se você mudar isso daí, ele vai mudar para uma outra, porque ele é aleatório essa quebra de 80 a 20. Né? Então, acho que era isso, então, né? E aqui, inclusive, olha, ele diz, ó, os atributos estão definidos no website, nesse website. Aí eu venho para cá, que é o website da universidade, ó. Daqui é library da universidade lá de Michigan, tá? Então eu tenho todo o dataset está aqui, ó. Esse é o dataset está aqui, ó. Olha lá, esse é o primeiro dado lá, o dado lá, né? Olha lá. Quer dizer, não é especificamente o primeiro, porque quando eu mandei de separar em 80 a 20, ele quebrou aleatoriamente, mas esse aqui significa, olha lá, eu tenho os 13 atributos aqui, e o último valor é o valor da casa. E aqui é o que as variáveis, o que cada uma das variáveis significa. Tá bom? Acho que era isso, então, né? Marcelo, posso só complementar a pergunta também, que eu fico com uma dúvida? Pode. Uhum. Quando a gente baixa um outro dataset, por exemplo, tem aquele dataset bem famoso das flores lá, né? Íris, isso. Ele também vem numa matriz só, onde você tem os elementos e a última coluna seria o resultado. Isso. Nesse caso, ele reconhece que a última coluna é o resultado já? Se a gente usar então, direto na biblioteca? Depende. O certo é você saber onde está e você diz, por exemplo, você fala, eu vou pegar, por exemplo, vou fazer lá, abre com colchete o -1, que é o último ponto, e separa ele fora. Isso é o mais normal, né? Ah, tá. Então a gente tem que fazer essa separação. Em alguns casos, essas mais simplesinhas, ou vamos dizer assim, esses mais padrões da Google, ele já, quando você viu ali, por exemplo, na verdade, aí você teria que, você entrando lá, quando você entra aqui no site, ele vai te dizer, ó, eu estou separando, eu vou separar assim, né? E aí quando eu fiz o load data, ele já te entrega dessa maneira bonitinha, ele já te entrega o X e o Y, X e Y, ele vai te entregar 4 valores, vamos dizer assim. Sim. Tá? Por isso que eu já sei isso aqui, ó, e já montei isso aqui. Então depende de como está formatado na fonte que você está puxando esse dataset. Exato. É que eu fui aqui e vi como é que estava, né? Sim. Porque você entra aqui lá, ele vai dizer, olha, tô fazendo 20, 80, né? Porque é aquele 02 e tô te entregando assim. Ah, legal. Então eu escrevi esses 4 nomes de variáveis, escrevi o que eu quisesse aqui, por isso X, Y, Z, T, sei lá. Sim. Né? Esse aqui é o ponto, mas cada caso é um caso. Nós vamos fazer vários casos diferentes. Ah, ok. Né? Tá certo. Em muitos casos, nós vamos criar o nosso dataset. Né? Nós vamos pegar sensores, que é o foco do nosso curso, nós vamos desenvolver. Aí você desenvolve do jeito que você quiser. Entendi. Beleza. Eu pessoalmente, não sei, o Carlão tem bastante experiência também aí, eu gosto de, quando eu monto, principalmente dados tubulares, eu gosto de ter primeiro os features todos, e deixar a última coluna, ou as últimas colunas, né,
com o meu target. Porque fica mais fácil depois, né? Porque daí quando eu vou separar, eu vou quebrar, se eu vier aqui, né? Que nem aqui, por exemplo, eu fiz X-Train. Vamos supor que eu tivesse com o dado completo aqui, se eu viesse aqui e fizesse menos 1, se eu fizesse um Xão, né? Quer dizer, toda a matriz. Se eu desse X-Train menos 1 aqui, por exemplo, ele daria a última, que seria a última coluna, que na verdade já seria o valor, não é o caso aqui, né? Então, fica mais fácil. Então, eu já sei que menos 1, eu tiro a última lá, eu posso dar um tira lá fora. Eu já sei que eu tenho meu... Não é o caso aqui, esse aqui é só um exemplo de Python. Marcelo, só complementando, né? O pessoal, a gente tem costume muito de usar o tal do data frame do Pandas para fazer essa manipulação antes de entregar com qualquer técnica de IA. Tá? Isso. Mas, assim, a maioria das vezes você tem que sair no braço caçando quem que é o tutor do jogo. Quem que é o cara que está dando o alvo para você tentar treinar o seu sistema. E aí eu dou uma dica aí no chat, que esse aqui é um site da própria Google que faz busca de datasets. Que você vai lá e puxa o seu dataset, tá? No formato que você precisar lá, inclusive, e aí você monta essa mágica para poder treinar a brincadeira aí. Tá? Só complementar. Não, legal. Não, nós vamos ter uma aula só sobre datasets mais para frente. Mas por enquanto, mas isso que é gostoso, tem um monte de gente que manja aqui, porque a gente estamos no comecinho, né? Pelo que eu falei, eu não estou nem muito preocupado com o dado, nós vamos fazer, na verdade, é mais aprender a ferramenta. A gente começa assim, depois vamos expandir, né? Mas legal, vamos lá. Então, só revisando aqui. Então, o que a gente tem nesse ponto aqui, o que eu estou olhando é, então, pegando a minha última a variável lá, y, né, que ela já está separada aqui, ela está separada, né? Eu só estou trabalhando com NumPy, eu não passei para Pandas, é que o Carlão comenta. Quando eu faço um projeto geral, eu ponho tudo para Pandas, né? Que eu acho que porque, em geral, você tem que limpar dado, manipular dado, é muito mais fácil. Nesse caso, como os dados já estão mais ou menos bonitinhos, estamos direto usando o NumPy direto para não complicar a guerra aqui, tá? Legal. Aí o que eu fiz, olha aqui, ó, eu peguei um PLT, né? Que lembra, eu tinha trazido aqui no comecinho, né? Olha lá, import matplotlib, pyplot, né? Como PLT. Aí simplesmente eu venho aqui, ó, eu peguei o Xtrain, né? Diz que o nome dele é train só para ficar, e botei o Y-test para a gente ver. Olha só, isso é uma parte legal. Quando eu pedi para ele, quando eu já deixei ele me dar a separação entre variável de treinamento e teste, olha a característica. Eu tenho aqui, ó, o histograma, que é a distribuição dos valores das casas, né? Olha aqui, ó, né? Em azulzão eu tenho treinamento. E quando ele me separou a variável teste, ele mais ou menos, olha o que ele fez, ele manteve mais ou menos a mesma distribuição para o teste. Isso é bem legal. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque suponha que você pegou aqueles dados todos lá, eu separo as primeiras 20, por exemplo. Se você sempre tem que tomar cuidado, porque às vezes suponha que eu estou com um dataset que tá, por exemplo, organizado por valores. Ele começa da casa mais baixa para a casa mais alta. Você percebe? Aí eu falo, vou separar 80-20. Peguei as 80 primeiras e deixei as 20 para me testar. Você vai pegar as 80 primeiras, as 80% primeiro, pegou todas as casas mais baratas e deixou o teste só com as casas mais altas. Perceberam? Se você fizesse aqui, se isso tivesse acontecido isso, você ia ter isso aqui, não ia ter essa parte azulzinha aqui, e essa laranjinha estaria um grandão aqui, que não teria quase nada aqui, e teria grandão. Você ia falar, opa, a distribuição dos meus dados de teste não são compatíveis com o meu dado de treinamento. Opa, vou ter que redistribuir isso. Perceberam? É importante você olhar isso daí, tá? Legal. Então, beleza. Então, aqui é só um exemplo, eu peguei um valor aqui do zero, a gente já tinha feito lá em cima, né? Tal, o valor. Você pode fazer a mesma coisa, quer dizer, eu dei uma exploração, fiz uma exploração bem simples aqui, ó. Eu mandei imprimir aqui os valores mínimos e máximos de cada um dos features. Então, o feature 0 varia de tanto a tanto, o 1 é de tanto a tanto, tá vendo? Ó? Importante, independente que eu não estou me preocupado com o que significa cada coisa, já começa a ter uma primeira característica aqui. Os ranges estão muito variados. Eu tenho ranges aqui que variam de 1 a 10, esse de 0 a 100, esse de 00 até 88. Olha só. Então, essas faixas estão muito grandes. Tem feature que é pequenininho, tem feature que é grande. Isso confunde um pouco quando eu vou fazer o machine learning. O ideal é que eles estejam, esses modelos, esses features, tenham mais ou menos a mesma amplitude.
E como eles são, teoricamente, independentes um do outro, tá? Eu não quero ter correlação entre eles, veja bem, eu tenho a distância do rio, se tem criminalidade, se tem número de quartos, quer dizer, eu tenho cada uma das características, né? O que eu vou fazer é o seguinte, como eu estou pegando cada característica, eu quero entender a característica e como ela influencia no meu valor da casa final, eu posso, por exemplo, variar, pegar, se essa aqui varia de 0 a 100, vou fazer ela variar de 0 a 1. Essa aqui varia de 0 a 10, vou fazer ela variar de 0 a 1 e assim por diante. Quer dizer, eu vou fazer com que o valor nominal dessas variáveis, né, desses features, eles não tenham influência. Quer dizer, esse cara aqui que vai até 88, ele não pode ser mais importante do que um que vai até, sei lá, esse que vai aqui, por exemplo, de 1 a 24. Por exemplo, vamos supor que esse aqui deve ser número de quartos, um exemplo assim, né? Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com esse número aqui, tá certo? Então, inclusive, o correto, quando você faz um projeto, né? Eu venho aqui, por exemplo, e analiso cada um dos features. Por exemplo, isso aqui é como é que está a variação do feature, que eu chamei o feature 1. Se eu pegar aqui o feature 3, quer dizer, tá vendo? Cada um tem uma certa estrutura. A parte boa é que a gente está vendo que todos eles estão compatíveis, tanto treinamento e teste, que isso quando o próprio modelo já me fez esse trabalho, senão eu teria que tomar esse cuidado. Tá bom? Mas, lembrando, né, a gente tem um problema, porque os valores mínimos e máximos, né, desse cara variam feature a feature, tá certo? Aqui eu peguei o global, só para a gente ver. Então, são valores que variam de 0 até 700, e dentro de cada um dos features eles são variados. Então, isso é muito comum, e é muito comum, antes de eu entrar no meu modelo, fazer o que a gente chama de pré-processamento. Eu vou fazer algum tipo de pré-processamento. Aqui, no caso, o pré-processamento vai ser muito simples. Eu vou querer normalizar os dados. Eu vou pegar, como esses dados eles estão variando no tempo, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma distribuição desses caras, em geral, em termos estatísticos, né? Eu tenho um valor médio, né? A mediana desse cara, e eu tenho o desvio padrão dele. Por exemplo, eu vou subtrair o meu valor médio dele para centralizar os dados e vou dividir pelo meu desvio padrão para me dar um valor de 0 a 1. Eu consigo fazer isso, por exemplo, eu posso fazer isso matematicamente, tá? Eu venho aqui, olha, calculo o valor médio, por exemplo, daqui, depois pego o valor médio, divido pelo desvio padrão, faço o cálculo. Ou, por exemplo, eu uso uma biblioteca. É muito comum eu usar essa biblioteca do scikit-learn, por exemplo, que é o Standard Scholar. Gente, eu tenho vários tipos diferentes, tá? E aí vocês podem até dar uma entradinha depois no scikit-learn do pré-processing deles lá. Você tem vários tipos, para cada caso é um caso, não vou entrar no detalhe agora, mas é importante saber. Nesse caso específico, estou pegando um escalar padrão, fazer um desvio padrão, standard normal. Eu vim aqui, eu vou fazer o seguinte, importei esse escalador, também chamei ele aqui, vou chamar ele de scalar igual a esse cara aqui, e vou fazer o quê? Vou fazer um fit com meus dados de treinamento. Detalhe, faço com dado de treinamento e vou aplicar nos meus dados de treinamento e nos meus dados de teste, tá? Então, eu vou criar um novo dataset, que eu podia, na verdade, na geral, seria o mesmo, eu chamaria o mesmo nome, mas só para a gente não perder o dado anterior, eu criei um dado novo aqui. Eu criei um dado aqui que é o xtrainnorm e xtestnorm. Agora, prestem atenção numa coisa. Eu fiz o fit a partir dos dados de treinamento. Eu olhei todos os dados de treinamento e fui trabalhando com ele e peguei valor máximos e mínimos, o máximo, desvio padrão, etc. E fiz o fit. Quando eu apliquei no teste, como o teste vão ser dados que, teoricamente, eu não conheço, não vi, então eu fiz a transformação aqui também usando o próprio treinamento, que é algo que eu tenho. Os dados de treinamento eu tenho, o teste eu não tenho, para não já induzir alguma coisa no teste. Às vezes, depende do projeto, não dá muita diferença, mas é uma coisa a ter sempre na cabeça. Deixa o dado de teste sem mexer. Porque se eu fizer a normalização, eu já sei os testes. Então, já tenho um conjunto de testes. Mas na prática, o que eu quero ver depois é uma casa a casa que eu estaria entrando. E eu não tenho um conjunto de casas. Tá? Eu tenho as variações dos dados de entrada. As casas de Boston têm de 1 quarto a 20 quartos.
Ah, é esse que eu tenho. Né? Legal. Bom, executei esse cara, né? Ó, se eu mandar imprimir, então, aqui, né? Agora eu tenho os valores máximos e mínimos, tá certo? Que, né, ficou aí. Eu podia ter feito todos de 0 a 1 nesse caso específico, na verdade ele pegou de tudo e deu uma normalizadona geral. Tá? Se eu pegar aqui agora, olha, se a gente comparar aqui com o valor 0 que eu tinha feito aqui em cima, ó, por exemplo, o valor 0, ó, eu tinha um array aqui que varia, tinha 1.084, tá vendo? Eu tinha valores distintos. Agora, né, eu tenho valores que estão, tá vendo? Estão muito mais compatíveis, né? Os valores são mais, o range dos valores são mais compatíveis. Beleza. Próximo passo. Então já tem, olha, o que eu fiz? Defini o dataset, em seguida fiz uma análise, dei uma analisada geral para ver se estava tudo belezinha, a distribuição estava bacana, quer dizer, eu fiz uma análise do meu dataset. Aí o que eu fiz? Um pré-processamento do meu dataset, tá? Para deixar ele compatível para o modelo rodar melhor depois. Né? O próximo passo, então, agora, eu defini meu modelo. Bacana, já tenho meu dado, já estou com o meu dado pronto. Próximo passo, vou especificar, definir o meu modelo. Né? Legal. Então, só para a gente lembrar, né? O meu shape aqui do meu dado de treinamento, eu tenho uma tabela, né? Na verdade, os dados, eu tenho 404 instâncias, né? 404 samples, né? De teste, né? Composto de 13 features, que são as colunas desse meu modelo aqui. Legal, né? Então, esse número é muito importante, né? Esse aqui, o shape 0, é 404, que, na verdade, é o número de amostras que eu tenho, né? Não é menos importante. Agora, aqui é importantíssimo para o modelo, né? Esse shape 1, isso aqui é super importante, que é o número de features, que vão ser exatamente o quê? O número de neurônios que eu vou ter na minha capa de entrada. Lembra que eu falei? A gente vai ter um neurônio para cada feature. É uma condição boa para a gente começar a programar, tá? Fala, Rodrigo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual seria o problema, ou não seria um problema, reduzir dimensão desses features? Por exemplo? Como assim? Usar um PCA antes, fazer um pré-processamento antes. Não, se você tem muitos features, por exemplo, se o feature é muito grande, talvez você usar o PCA são técnicas para você conseguir, vamos dizer assim, reduzir a dimensionalidade disso, para você poder rodar também alguns, ou para entender o teu modelo, às vezes para você entender, modificar alguma coisa, melhorar o teu pré-processamento de alguma coisa, ou e até diminuir o tamanho do teu modelo. Vamos dizer assim, não é uma regra geral, mas você poderia, depende, a técnica seria, como eu vou reduzir esses features de tal maneira que eu perca o mínimo possível das características dele, porque você pode reduzir a tal ponto que algum feature ou alguma característica que o modelo iria aprender, ele não vai aprender. Né? Em termos ideais, é eu pegar um modelo com todos os dados de entrada que vem, mas às vezes é inviável, que eu fico com um modelo muito grande. Então, são trade-offs que você vai ter que fazer e testando. Tá bom? Testando. O que você vai ter que fazer? Como o próprio o Carlão estava falando de um projeto que eles estão fazendo, que ele teve que trabalhar com PCA, porque ele estava trabalhando com dados da NASA lá, né, Carlão? Ele estava comentando um pouquinho antes da aula. E que o modelo é tão grande, ele estava trabalhando com motores de avião, Carlos, que você estava fazendo, né? Turbo-hélice. Turbo-hélice. Então, quer dizer, ele tinha tantos sensores, tantas informações, que o modelo ficou quase inviável. Então, exatamente, eles estão passando PCA. 1.250 colunas. Então, eu queria reduzir pelo menos para umas 30 para eu poder enxergar o que está acontecendo. Então, é o caso. Agora, ele não sabe, né, quanto isso vai influenciar no modelo, na performance do que ele quer chegar. Esse é o trabalho de engenharia aí. Tá bom? Legal. Olha, de novo, é bacana, vocês vão aprender, essas perguntas são bacanas pelo seguinte. Isso aqui, você tem uma espécie de uma receita de bolo, você tem uma estrutura para você seguir, mas o que você vai ter que fazer é muito suor, muito tentativa e erro. É muita tentativa e erro para você ver e experiência, vamos dizer assim, né? Em campos específicos, tá? Legal. Então, no caso específico aqui beleza, eu estou com 13, então nem preciso me preocupar, tá, Rodrigo? Eu não preciso nem me preocupar. 13 é bacana, são poucos pontos. Eu vou pegar esses 13, eu estou pegando os 13 valores da casa lá, que são os 13 features, e vou entrar no meu modelo, ele vai fazer com o pé nas costas.
A gente vai ver a quantidade de tempo que ele vai levar para fazer isso. Nada. Né? Legal. Bacana. Então, lembrando aqui, eu estou guardando esse valor aqui, ó. Estou guardando esse valor xtrain.shape.1 aqui, esse 13, estou guardando nessa variável input shape, para não usar depois com, né, um valor genérico do meu modelo. Bacana. Então, o meu modelo, eu vou fazer o seguinte, o meu modelo vai ser um modelo, né? Eu vou entrar com 13 neurônios de entrada, então a minha capa de entrada, né, o meu layer de entrada vai ter 13 neurônios, um para cada feature. O meu neurônio, a minha capa de saída vai ser 1, porque eu tô procurando o valor da casa, é um valor que eu tenho que sair. E eu estou considerando aqui que eu vou usar um layer que é um hidden, e estou jogando 20 neurônios aqui. Antes que você me pergunte, por que 20, Marcelo? Porque eu gosto de 20, tá bom? 20 é um número legal, ele tem um 2, ele tem um 0. Eles falam, Marcelo, não podia ser 10, não podia ser 30, podia ser 15? Podia. Não podia ser mais de um layer? Podia. Como esse modelo é um modelo simples, vamos dizer assim, é outra característica importante, que a gente estava discutindo no começo da aula com o Carlão também. Small is beautiful. Quanto menor, se você conseguir fazer, e a gente vai ver aqui, se o resultado final, o erro... Por exemplo, você está fazendo um modelo que nós estamos fazendo aqui, vamos lembrar do começo. O que eu estou fazendo? Um modelo para encontrar, predizer, prever um valor de uma casa. Se o valor da casa deu $1.000, $2.000 de erro, você fala, mas tá beleza para mim, ótimo. Puxa, tem um modelo, tem uma imobiliária. O cara chega para mim, eu quero uma casa no bairro tal, eu quero uma casa lá no Morumbi, em São Paulo, que tenha 3 quartos, que tenha tá. E você fala, olha, essa casa vai valer entre 28 mil reais, entre 200 mil reais e 202 mil reais. Puta, não estou nem preocupado com 202. Se for entre 150 e 200, ou 180 e 220, já está bom para mim. Quer dizer, $1.000 ou $5.000 está dentro do que eu quero. Então, você tem que saber o que te interessa, né? A hora que você rodar. Então, aí você fala, não, eu quero ter o menor erro possível. Aí você fala, vou botar 100 neurônios, eu vou botar 5 capas aqui. Deixa o bicho rodar. O meu erro ficou em $10. O erro final. Você fala, yes! Né? Maravilha. Aí nós vamos cair num outro negócio, que a gente vai falar um pouco mais a fundo em outras aulas, que se chama overfitting. O modelo ficou tão bom, tão poderoso, que ele entendeu tanto, que ele é super bom para esse modelo. A hora que eu entrei com um dado novo, mas e se a casa... Eu treinei com casas de 3 a 10 quartos. Aí alguém fez uma kitnet que tinha meio quarto. Aí ele não consegue fazer, porque ele não treinou com nenhuma kitnet. Mas ele devia extrapolar, mas não extrapolou, ele era tão bom naquele conjunto de dados que quando eu entrei com um dado novo para fazer inferência, ele se perde. Ele não consegue fazer. Ele chama de overfitting. Ele é mal para dado novo. E sempre lembrando, o que nós queremos aqui o nosso goal é encontrar modelos que vão funcionar na prática com dados novos. Então, um erro muito pequenininho não me interessa. Então, eu tenho que saber o que eu estou procurando e achar o balance. Qual vai ser o erro que eu estou querendo? Qual a medida? Nós vamos saber depois só. Então, aqui eu estou chutando um layer só, porque eu não posso chutar 0 layers, né? Daí não daria, também é muito feature. Né? 3, vou chutar um primeiro para ver. Se eu cheguei no que, beleza. Se não cheguei, eu ponho mais um layer para ver. Né? Ou posso botar mais neurônios. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica para a gente poder descobrir, dar uns chutes aí. Legal. Então, beleza. Então, isso eu defini. Né? Os 20 aqui, então, é arbitrário. Eu tomei essa decisão. Né? Pessoal, defini aqui, lembra? A gente fez na aula passada, no Keras, olha lá. Né? TF, Keras, modelo. Eu estou botando aqui, ó. Eu estou botando o layer de entrada, o input shape. Aí eu coloquei o layer escondido aqui. Ele é um layer que tem 20 neurônios aqui. E eu estou usando uma função de ativação, que é uma hello, aqui no final. Historicamente, antigamente, a gente fazia com uma sigmoide, né? Porque na saída de cada era muito comum usar sigmoides, né? Que era, dependendo do valor, o que você quer fazer, na verdade, se é valor muito pequeno é 0, se é um valor maior é 1, quer dizer, você varia de 0 para 1. Você vai para chavear os neurônios, vamos dizer assim, para fazer a hora que os dados estão passando. Historicamente, hoje, a Hello é a mais utilizada. A Hello, para valores negativos, ela é 0, se der valor positivo, ela
copia o valor do W de entrada para o W de saída. Quer dizer, o W que está saindo de um neurônio vai para o outro, vai o mesmo W se ele é positivo. Aí você fala, mas é legal ter um pouquinho negativo, aí tem uma que é líquida e tal. Aí em todo estudos, quanto mais complexo, ou aonde vai ser a sua aplicação, você vai ver diferentes tipos de funções de ativação, que você lembra, a gente comentou lá passada, que alguém perguntou e discutiu. A gente tem que ter também as funções de ativação, porque senão eu fico com um monte de Ws, né, somas de multiplicação de valores, vai ficar sempre linear. Então, quer dizer, só funciona para reta, né? Mas como eu tenho esses 13 valores aí, são valores que são, sei lá, são umas curvas malucas no espaço, eu tenho não linearidades aí. Então, essas funções de ativações, elas me introduzem não linearidade no nosso sistema, tá bom? E aqui está a minha capa de saída. Eu uso muito capa, que é o valor espanhol, gente. É layer, né? Não sei em português como vocês chamam isso. Como é que chama, Carlão? É layer mesmo? Usa layer, né, em português, né? Isso aí. Camada? Camada. Boa, camada. Camadas em português, layer em inglês e capas capa em espanhol. Então tá aqui, ó, pessoal. Então aqui esse é o de entrada, esse daqui é o que tem, lembra o número, aqui eu posso tirar isso aqui fora, tá? Eu posso vir aqui e escrever 13 mesmo aqui, tá? Só para é que a gente veio aqui, ó. Eu já tinha definido essa variável aqui. Legal. Vem aqui, rodei esse modelo lá, model summary, lembra, ó? Tá aqui, beleza. Olha só para a gente lembrando que até tem um exercício de casa aí, lembra, ó, eu tenho aqui, ó, essa camada, ela tem 20 neurônios, né? Eu tenho 280 parâmetros, né? Porque eu tenho 13, né? Eu tenho 13 de cada uma das entradas lá, né? Eu tenho 13 vezes 20, 260. Aí eu tenho os 20 neurônios, cada um tem um Bzinho, então fica 260, aqui, ó, eu botei aqui embaixo, né? Eu tenho 13 vezes 20, mais os 20 Bzinho, eu tenho 280. E na de saída, né? Na capa de saída, entram 20 neurônios no 1 neurônio, eu tenho 20 Ws aqui, mais o Bzinho do neurônio de saída. Então, total, 301 parâmetros. Então, aqui, na aula passada, nós treinamos dois parâmetros, né? O W e o B, lembra? Daquela equaçãozinha. Aqui nós vamos treinar 301 parâmetros, que são dos 13 neurônios de entrada, mais os 20 neurônios do meio e mais um neurônio de saída. Tá? Beleza. Então tá aqui, tá beleza. Então aqui nós já estamos. A gente pegou o modelo aqui. Só um comentário. É muito comum também a gente dar só uma enxugada, não muda nada, é só uma questão. Em vez de escrever aqui as layers, esse layer input aqui, tá? Aqui fica bonitinho de você ver, tá vendo? Input, né? Aqui eu tenho a camada escondida e aqui minha camada de saída. A gente acaba colocando aqui, ó, na camada intermediária aqui, eu já venho aqui e já coloco o meu shape de entrada também. É uma maneira de você, se você quiser. Então, na verdade, você vem aqui e já escrevo aqui, ó. Então, isso aqui eu já sei que eu estou considerando que a camada de entrada vai ser um neurônio para cada um mesmo. Eu chego nos 20, que é o que me interessa, que foi a que eu defini, né? E aqui está o relu. E aí a minha de saída. É outra maneira, tá? Posso executar, que tanto faz. Até ele mudou o número aqui, porque eu executei mais de uma vez. Legal. Pessoal, próximo passo. Uma vez que eu já tenho o modelo, lembra? O modelo está montado, só que ele está vazio, lembra? Quando eu montei o modelo, o TensorFlow chutou os Ws para mim lá, os 300 Ws estão chutados. Eu uso o tal do Javier, até que comentei com vocês. Ele fez uma distribuição desses Ws, os Bs ficaram todos zeros. Foi só isso que eu fiz. Não vou analisar aqui no besteira. O próximo passo que eu tenho que fazer agora é fazer o quê? Definir qual é o erro que eu vou, né? Que vai ser o meu valor de medida, né? E o algoritmo que eu vou usar para otimizar, né? Porque quando eu rodo, eu vou rodar várias épocas, eu vou rodar uma vez e vou rodar de novo, e de novo, e de novo, né? A cada rodada, né? Eu tenho aquele backpropagation que a gente comentou, que aí o que eu vou fazer? Eu vou redefinir os Ws e volto atualizando todos os Ws de novo para fazer uma nova rodada. Né? Aí vejo o erro. Dependendo do erro, eu vou fazer uma nova rodada. Isso é tudo feito internamente, mas eu tenho que definir quais são os mecanismos. Né? O otimizador mais bizu é o ADA. Na aula passada nós usamos o SGE, né? Que é o Stochastic, né? Que é basicamente aquilo que ele vai fechando. Mas quando você coloca o Adam aqui, tá? O Adam, ele otimiza legal, ele já faz internamente, ele vai, à medida que você vai descendo, ele já vai procurando. O que ele faz?
No começo, ele joga valores de learning rate, ele vai tentar jogar valores maiores, né? Você define um valor default, se você não fala nada, ele usa o default dele lá, que é o alfa, né? Mas ele vai jogando de tal maneira que ele tenta fazer, ele é um sistema adaptativo, que eu vou tentar chegar no valor mínimo, né, no meu valor mínimo, né, do meu sistema, no meu erro mínimo do sistema, de tal maneira que ele não demore muito, né? Então ele começa mais rápido e tal, mas que ele não corra o risco de perder os valores mínimos ou cair num valor mínimo local. Então ele vai fazer essa adaptação. Tem toda uma teoria em volta disso, eu conheço pouco qual a teoria por trás disso, nem me interessei muito. Mas é um valor bizu. Na maioria dos casos eu uso o Adam nos nossos projetos aqui, do tipo de projeto que nós vamos fazer para a TinyML, o Adam funciona bem bacaninha. A perda, eu tenho que definir. A comum que a gente discutiu na ano passada, lembra? O mínimo valor quadrático, né? Lembra? A gente era o valor do erro entre o valor que chega até o valor que eu sei da saída. Aí eu levei ao quadrado para assumir com os valores negativos, né? Eu estou definindo aqui também a MAI, que é o mínimo, o mean absolute error, que em vez de elevar ao quadrado, ele só pega o valor absoluto, ele tira o valor negativo para achar essa soma. Ele vai usar o MSE para fazer o cálculo, para procurar o erro, mas ele também vai calcular cada passada de época, a cada época, né? Ele também guarda, ele vai guardar. Eu estou pedindo para ele guardar o Maia, por que outras coisas aqui, né? Mas eu vou mandar ele guardar o Maia aqui, por exemplo. Qual que é a vantagem de um de outro? O MSE, não sei se você lembra, a gente levou ao quadrado. Como eu estou pensando no valor da casa aqui, e o valor da casa em dólar, né? É legal. Se eu olho o MAI, né? Ele, como é valor absoluto, eu só tirei sinais na hora de erro, mas eu não tenho dólar negativo. Então, eu levei, como eu estou calculando o erro, mas no final deu um erro de 3,8. Esse 3,8 é 3,8 mil dólares. Eu dei um erro de 5,7 no MSE. Eu não sei o que é esse valor, porque ele está ao quadrado. Eu teria que tirar uma raiz quadrada dele para me chegar no valor em dólar. Então, o MAI é legal porque ele mantém a mesma dimensionalidade dos meus dados. E tem outras características. Em geral, o MAI ele é melhor porque quando você tem outlier, né? A gente comentou rapidinho na aula passada, o MSE, quando ele leva ao quadrado, o outlier fica com um valor muito fora, né? Ele vai ficar muito elevado ao quadrado. Mas, enfim. Mas no nosso projetinho aqui, o MSE é bom. Eu podia ter posto direto o MAI aqui, mas só para vocês verem um exemplo diferente. Tá? Compilo esse cara. Então, compilar é isso, definir qual é o meu otimizador e qual é a minha perda. Próximo passo, treinar. O modelo está prontinho. Eu já peguei meus dados, pré-processei meus dados. Né? Vou treinar o modelo. Tá? Vou treinar e fazer o quê? Pegar o modelo que está definido aqui, né? Tá vazio, e vou fazer o fit. Eu vou treinar, olha o detalhe, hein? Eu vou treinar o X que eu vou entrar, chama X normalizados, tá certo? O meu Y normalizei, é valor em dólar normal, não tem nada a ver. Vou fazer com 1000 épocas e fazer verbose zero aqui, para não ficar escrevendo um monte de coisa. Vamos lá. Então ele vai rodar. Né? Ele está rodando, está rodando, está rodando. Na verdade, é que eu não quis para ele ficar muito grande, mas tem que ficar acreditando que ele está fazendo, né? Assim que depois que a gente fizer, eu vou dar uma analisada, a gente vai dar uma discutidinha, eu vou mostrar uma ferramenta que é bom para... demorou 22 segundos, até que não foi muito, você vê, para fazer 1000 vezes isso aqui. Aí, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a avaliação disso daqui, tá certo? Eu vou pegar o X... Vou olhar primeiro o treinamento. Como é que foi o treinamento? Tá? Fiz aqui. O loss aqui deu 5,6, que era o MSE, lembra? E o MAI, 1,7. Então, significa... né? Tá certo. 1,7 aqui é o... Tá errado isso aqui. Eu escrevi errado, hein, gente? O MAI é 1,7 aqui, não é MSE. MAI. Só para que o MAI da ele está falando aí que é o MAI. Porque o MSE é esse aqui que foi elevado ao quadrado. Tem que ser maior mesmo, né? Desculpem aqui, tá? Não, então tá errado, tem que colocar lá. Legal. Vamos ver o gráfico disso aqui.
né? Só para a gente lembrar, olha lá, eu tenho os dois valores aqui, o loss, lembrando que é o MSE, né? Ó. Então aqui, ó, essa foi minha curva é a curva da perda, né, que é o MSE, né? E aqui é a minha curva do MAI, que é o erro em dólar. Então olha só, quando eu já estava aqui na época 200, eu já estava num erro de 2,5 mil dólares aqui. Aí eu venho descendo, quer dizer, aqui eu já estou com $1.000 e poucos aqui de erro. Mais ou menos você podia tomar a decisão, sabe o que, eu não preciso rodar tanto, né? É aquilo que eu comentei, depois a gente vai ver mais para frente técnicas que eu vou usar um conjunto de dados para validar durante essa execução, e aí de repente eu vejo que os dados vão subir essa curva, não de treinamento, mas de validação, falo, opa, vou parar antes, para mim não aumentar o erro, etc. Tá? Agora vem a prova da verdade. Eu vou testar agora, né? Eu vou testar com os valores de teste. Esses caras nunca apareceram na jogada. Esses dados são novos, né? Eu não usei eles no treinamento, né? Tá? Aí, olha lá. Quando eu rodei esses caras, quando eu rodei esse cara agora aqui, olha, eu cheguei num MAI aqui de 2,6. De 2,6. Aqui tinha dado. Aqui deu aqui deu um ponto, tá vendo? Ó, o treinamento, nos dados de treinamento, eu cheguei a $1.700. Pô, você fala, pô, que bacana. Mas a hora que eu cheguei aqui no teste, deu 2,6. Mas o valor que você vai ter que usar quando você for discutir, você chegar, deixa eu perguntar para você, ou você me pergunta, Marcelão, esse teu projeto aí, qual que é o erro desse teu projeto? Se eu usar posso usar o teu modelo? Eu falei, pode. Qual é o erro dele? Olha, dá um erro aí de 2,6, de $2.600. Eu vou ter que usar o valor de um dado que eu não conheço, né? Porque é para isso que você quer o modelo. Então, isso é muito importante você ter na cabeça, que o valor de erro importante é o valor que você fez com os dados de teste, com os dados de teste que você fez aqui. Tá? Poderia fazer, depois aquele negócio que eu falei, você podia pegar pegar o loss aqui, o valor do loss, que é o MSE, tirar a raiz quadrada, é outro tipo, que é o RSME e tal. Só de menos, tá? Legal. Um detalhe, eu tinha feito aqui, se vocês quiserem fazer depois em casa aí, eu tinha refeito, eu fiz uma rodada com os dados sem normalizar, tá? Peguei o fit lá, peguei o fit aqui, né? Rodei aqui, em vez de usar Xtrain norm, eu usei só Xtrain aqui, quer dizer, eu quis ver o que acontecia se eu não tivesse não normalizado os dados. Se você faz aí depois vocês veem, vai dar uns valores mais altos. Tá? Você vê aqui, por exemplo, ó, deu $3.500. Quer dizer, o fato de eu ele funcionou, mas o fato de eu normalizar os dados antes fez com que o meu erro em dólar fosse menor. Quer dizer, o meu modelo ficou muito mais legal. Né? O modelo ficou bem mais interessante aí. Se a gente pensar que o valor médio das casas ali, ó, vamos pensar agora, o valor médio das casas, lembra? A gente viu lá na frente, era algo em torno de $20 mil, né? $22 mil, né? Nesses valores aqui, ó. Ó, a gente tinha um valor, ó, o valor médio aqui era $20 mil. Quer dizer, se então eu estou chegando em torno de $2 mil aí de erro, eu estou mais ou menos com 10%. Quer dizer, ó, então esse modelo aí está um erro de 10%, né? Para $2 mil e pouquinho dólares. Para $3.500, né? Eu já fui indo para quase 20, já fui para 30 e tantos por cento, quase 20% de erro, né? Se você pensar em porcentagem, né? Tá bom? Legal. Pessoal, só eu fiz um detalhe para chamar a atenção bem rapidinho. Quando eu fiz lá o valor de teste, já estou fazendo inferência, que é um valor novo, mas eu quis chamar a atenção de vocês. Suponha que eu quero pegar esse modelo, fazer o deploy dele, quer dizer, pegar esse modelo separado e entrar com um valor novo aqui, né? Um valor novo. Só queria chamar a atenção que até a gente estava comentando com o Alex no começo da aula, que ele estava com um projeto lá que eu estava discutindo. Você tem que ver, esse modelo foi treinado com valores normalizados. Então, se eu chegar aqui para você e falar, pessoal, vou fazer um X de teste aqui, ó. Fiz um X de teste, eu chutei esses números, tá, pessoal? Eu vim aqui, eu chutei esses números aqui, ó. 1.1, 0, não. Eu fui lá e catei, mais ou menos, fiz um conjunto de números aqui. Chamei de XT, tá? Legal. Primeiro detalhe, ó. Lembrando, o X-Train Shape, ele era 404,13. Então, na verdade,
O 404 é por causa do... É como ele foi treinado com 404 linhas. Quando eu estou entrando com esse dado novo aqui, eu só tenho uma linha, que é um dado, certo? Então eu vim aqui, ó, eu vou fazer um reshape de tal maneira que o meu dado de teste vai ficar 1.13. A única coisa que eu fiz é isso, para ele ficar compatível com o meu modelo. Então o modelo, ele tinha um 2D ali. Era o número de linhas e o número de colunas. Aqui agora eu estou entrando então com uma linha, porque é uma linha só, e o mesmo número de colunas. Isso é importante. Tá? Então, beleza. Então, a única coisa que acontece aqui, se você olhar fisicamente, o XT apareceu 2 colchetes aqui, ó. Apareceu 2, é o mesmo número que eu fiz ali, só que tem 2 colchetinhos aqui e 2 colchetinhos aqui, tá? Que no fim era muito parecido com o original nosso lá. O nosso eu tinha quando eu fiz a entrada que ele passou, né? Bom, o que mais que eu ia comentar com vocês? E o próximo passo, esse aqui, não preciso. O próximo passo é eu normalizar isso daqui. Eu vou usar o mesmo escalar que eu tinha feito lá, já estou disponível, tá? Beleza. Normalizei esses valores. De novo, eu usei esse escalar que eu já tinha definido, é o mesmo que está definido lá em cima, tá? Que eu tinha definido lá em cima, que ele foi feito com os meus valores de treinamento. Tá? Então, imagina que você está fazendo um programinha agora, vou usar, sei lá, Flask. Vou usar Flask aqui, um programinha qualquer, um front-end. Aí entre com os dados, ou em Python, né? Entre com os seus dados da casa, vou dar os features, tá. Obviamente que ele vai usar o modelo, ele teve que saber como é que foi feita a transformação, ele vai usar para transformar o dado. Né? Aí o que eu fiz aqui, ó, eu vou entrar model predict, ó, eu fiz aqui a inferência. Entrei com o valor normalizado e ele me previu então um modelo de $13 mil. Tá certo? Foi o valor que ele achou. Para esse conjunto de casa que eu dei, vai custar $13 mil. Tá certo? Aqui eu fiz só para ter uma total aqui. Beleza? Pessoal, rapidinho, mais em função do que o pessoal me perguntou na aula passada, que está essa discussão, que eu hoje também discutiu, essa história do quanto a gente usa. Existe uma ferramenta que é o Keras Turner. Depois vocês dão uma olhada nesse site aqui, ele vai te explicar, tá? Alguma coisinha a mais. É um cara que nos ajuda a descobrir qual que é os meus valores. Então, por exemplo, em geral, eu vou ter que... eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar ele aqui, Keras Turner SKT, ó, vou chamar ele aqui. Vai dar erro. Por quê? Porque ele não sabe. Então, o que eu preciso fazer aqui, isso aqui, né, ele não está instalado. Então, eu preciso vir aqui e instalar. Então, eu vim aqui, ó, instalo primeiro. Aí ele veio, instala. Instalou. Aí eu venho aqui e executo. Bacana. Tá aqui. Eu chamei o TensorFlow de novo, tá? Só para... E vou fazer tudo de novo aqui. Vou chamar o dado de novo. Porque só uma característica, quando você roda uma vez, ele roda legal, se vai rodar de novo, você tem que me reinicializar Vou até ver se não preciso reinicializar. Chamei o dado, fiz a normalização, e olha só, eu vou construir o modelo aqui, ó, vou definir uma função, onde eu vou construir o modelo, e vou entrar com o hiperparâmetro aqui. Que hiperparâmetro é esse? Olha, eu tô aqui, ó. Eu estou definindo o modelo TF cara sequencial, legal, como a gente tinha feito. Vou adicionar o dense aqui, só que eu não sei. No anterior nosso a gente pôs 20. Aqui eu estou falando, ó, eu não sei se 10 é bom, se 20 é bom, se 30 é bom. Eu estou mandando ele escolher aqui. Aí eu adicionei aqui a final, a ADA, MC, tudo normal. Tá? Rodei esse modelo, tá certo? Vou definir esse Turner aqui, ó. Vou usar o modelo que eu mandei construir aqui em cima, tá certo? Ele vai tentar achar a menor perda possível em 5 tentativas, tá certo? E aqui eu vou mandar então ele fazer o treinamento, ele vai fazer o treinamento, mandei ele fazer com 500 épocas, eu acho que eu posso fazer até com 100. Não, eu vou fazer com 100 para não demorar muito. Porque, teoricamente, eu vou fazer com menos para ver qual que é melhor. Vamos ver se dá certo. E aqui ele vai guardar o nosso menor modelo. Tá? Ele está tentando, olha lá. Ele vai fazendo, ele está calculando, ele fez a primeira tentativa. E está fazendo sozinho, tá vendo?
Está tentando. Foi 5 vezes, né? Vai lá. Fazendo ainda. O certo é fazer um pouco mais, ou usar as mesmas 1000. Mas aqui, bom, fiz lá. Ele já achou, ele disse que a melhor que ele achou foi para 27, o erro foi de 27, tá. Só para a gente lembrar aqui, ele fez, então, ele estava procurando as condições de 10, 20 e 30, né? E vamos ver o summary. Olha lá. Ó, com 20 unidades, com 20 neurônios, o erro deu 27,88, né? Tá aqui, tá vendo? Com 30 neurônios, deu 28,8, e para 10 neurônios, deu 37. Lembra, nós estamos querendo o menor erro, né? Então, olha que interessante, o menor erro foi 20. Né? Olha só, com 10 neurônios, estava ruim, 37, beleza. Com 20 neurônios, 27. Puta, diminuiu. Mas 30 subiu. Mesmo eu subi o número de neurônios e não foi legal. Então ele conseguiu fazer, analisando, ele viu que 20 neurônios foi o melhor caso. Se vocês entrarem naquele link, vocês vão ver que vocês podem fazer outras coisas ali, tá? Vocês podem definir, eu quero de tanto a tanto, pulando de tanto em tanto. Eu quero, em vez de um número de neurônios, eu também quero ver um número, eu quero ver outros parâmetros, né? Como learning rate, etc. Mas é um exemplo aqui. Então, pessoal, o Keras Turner é uma ferramenta de ajuda para você descobrir, né, qual o melhor hiperparâmetro, o melhor valor de hiperparâmetros que você vai usar. Tá? Então, é uma ferramenta que você tem aí. Tá bom? Estamos atrasados para caramba, né? Deixa eu só fechar aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês numa coisa aqui. Lembra que eu comentei? Nós fizemos aqui um workflow. Só para vocês terem claro na cabeça o que quem está falando de workflow, né? Primeira coisa, eu vou coletar os dados. Eu fui lá, fui procurar aqui no TV Keras Dataset, puxei o Boston daqui e trouxe os meus dados. Em seguida, o que eu fiz? Eu pré-processei meus dados. Eu fui lá e normalizei os dados para eles ficarem dentro de umas faixas mais normais, né? Aí o próximo passo, eu desenhei o meu modelo. Eu desenhei o modelo, defini quais eram os hiperparâmetros, quantos neurônios eu queria, ativação, o neurônio de entrada, e fui lá e compilei compilar significa quais é o otimizador e as métricas que vão ser usadas, né, para mim poder calcular os erros, etc. Em seguida, eu treinei o meu modelo. Treinar o modelo é dizer, bom, eu vou treinar o modelo com essas entradas, eu estou entrando, lembra? Eu tenho o meu X aqui, estou tendo o meu Y, que são meus labels, entradas e saídas, quantas vezes eu vou rodar, né? E ele vai, então, treinar o modelo. Próximo passo, eu faço a avaliação do modelo, né? Como é que eu avalio o modelo? Eu vou ver lá como é que foi, qual foi o valor que eu tive. Puxa vida, não deu legal. O meu erro deu um erro de $3.000. Puxa vida, mas olha, nesse modelo eu precisaria. O meu chefe mandou eu fazer um modelo para $1.000. Puxa, eu vou ter que fazer o quê? Então eu tenho que otimizar. Eu venho aqui, puxa, vou desenhar de novo. Talvez eu tenha que botar mais layers. Talvez eu tenha que botar mais neurônios. Aí eu só lembrando aqui que uma maneira eu posso usar um tuner para ajudar a gente a redefinir os hiperparâmetros para mim refazer o meu treinamento. Às vezes eu tenho que voltar aqui e puxar mais dados, é o normal na vida prática, né? Ou mudar o pré-processamento. Mas assim, dentro do nosso universo um pouquinho mais restrito aqui, fazer a avaliação e otimizar e voltar aqui, né? E o último caso, importante, fazer a inferência, né? Quer dizer, uma vez que eu tenha um modelo, eu vou lá e vou testar esse modelo com valores, um valor que eu não conheço. Então eu pego um valor aqui, peguei um valor que eu não conhecia, fiz o reshape para adaptar ele no meu modelo que eu estou testado, né? Transformei ele e apliquei. Isso é muito importante, hein, gente? Quando você faz a inferência, é importante que o teu dado, quando você for fazer o teste, ele seja um dado, o tensor de entrada do modelo seja igual ao tensor de entrada, ter as mesmas características do tensor de entrada que você treinou, para esse teu dado novo. Então, por isso que eu fiz questão de deixar esse pedacinho aqui. Tá bom? Então, de uma maneira geral, esse é o que a gente chama de Machine Learning Workflow,
né? Coleto o dado, pré-processo o dado, desenho o modelo, treino o modelo, avalio, otimizo e faço inferência. Durante o nosso curso, nós vamos abrir esse pedacinho aqui com mais duas caixinhas, que vai ser que nós vamos transformar esse modelo em TensorFlow Lite, depois nós vamos fazer o deploy dele dentro de um microcontrolador para a gente poder fazer a inferência. Tá bom? Esse foi o finalzinho dessa primeira parte da aula, tá certo? 2 minutos atrasados para vocês tomarem um café e a gente vai entrar na segunda parte da aula aqui, tá bom?